Olá, então agora a gente vai começar a nossa segunda parte da biofísica da visão e nessa segunda parte começando a falar pelo processo mesmo da visão e descrevendo três experimentos que corroboram o que a gente chama de teoria da duplicidade, que é aquilo que a gente comentou na primeira aula, que nos humanos nós temos dois tipos de visão. A visão fotópica, que funciona em níveis altos de luminosidade, e a visão escotópica, que funciona em baixos níveis de luminosidade. Essa é mediada pela ação dos bastonetes e a fotópica pela ação dos cones. Nesse primeiro experimento, que a gente chama de deslocamento de Purkinje, justamente é provado e corroborada essa teoria da duplicidade. Então o que acontece aqui? Ele vai medir aqui no eixo Y o coeficiente de visibilidade e no eixo X ele tem o comprimento de onda. Então o que é esse deslocamento de Purkinje? Então a sensibilidade do olho humano para as cores varia com a iluminação do ambiente. Então no experimento ele transfere o indivíduo que está num ambiente de alta luminosidade, é, que é representada pela letra, pela essa curva normal aí da letra A, para um ambiente de baixa luminosidade, que é a curva representada pelo B. E notem que no ambiente de baixa e alta luminosidade, cada um deles tem um pico de sensibilidade máxima. Aí, por exemplo, em B, o pico da curva B é o azul esverdeado, enquanto que a sensibilidade para o ambiente de alta iluminação ele se desloca para a direita na direção do amarelo. Então é justamente esse o deslocamento o deslocamento de Purkinje, é um deslocamento do pico de sensibilidade para o comprimento de onda quando você sai do ambiente de alta luminosidade e vai para o ambiente de baixa luminosidade. E isso acontece provavelmente porque a gente tem esses dois tipos de visão, a visão fotópica e escotópica. O segundo experimento que corrobora a teoria da duplicidade é esse que é chamado de experimento de Pirene. Aqui ele vai trabalhar com dois feixes de luz, um azul e um vermelho, e o feixe vermelho ele fixa na fóvea centralis, aí onde está mostrado nessa figura acima aí, o eixo visual a 0 graus. E com o flash de luz azul, ele vai estimular as áreas cada vez mais periféricas da retina. E nesses dois casos, ele vai quantificar a sensibilidade do olho nesses diferentes ângulos. Então, basicamente, esse é o experimento. E no slide seguinte, ele vai mostrar os resultados desse experimento. Então, aqui só reforçando que na fóvea centralis, como a gente já sabe, a gente tem uma concentração de cones, portanto, aí a gente teria a visão fotópica sendo mediada, e quando a gente vai para a retina periférica, a gente diminui a densidade de cones e aumenta a densidade de bastonetes, e portanto na retina periférica você tem a mediada aí a visão escotópica, mediada pelos bastonetes. E aqui o resultado do experimento de Pirene, na figura da esquerda, você olha nesse gráfico, você tem logaritmo do limiar de visibilidade. Aqui esse eixo é invertido, significa que quanto maior o número aí nesse eixo Y, menor é a sensibilidade à visão. E quanto menor o número, maior é a sensibilidade do olho, porque a gente está falando aí de logaritmo do limiar de visibilidade. E no eixo X, a distância do ponto de fixação. Então, o que ocorre? Aí você tem dois tipos de curvas. Né? A primeira, representada pelos quadradinhos ali, representam a luz vermelha, e os círculos representam a luz azul. Quando o símbolo é preenchido,
significa que o voluntário ele está percebendo a luz colorida, e quando ele é vazio, ele percebe a luz, mas sem cor. Então, descrevendo a primeira curva lá, aquela da linha reta, aquele representa a ativação dos cones. Então, você vê, à medida que ele se afasta do ponto de fixação, isso é, ele sai da fóvea e vai para a retina periférica, praticamente não se altera, com um leve aumento aí nesse eixo Y, que significa uma diminuição de sensibilidade, mas a luz, no caso a luz vermelha, é percebida durante toda a extensão. Então, provavelmente essa curva aí representa a curva dos cones. Isto é, à medida que ele se afasta da fóvea, você tem uma diminuição da sensibilidade, mas a luz ainda é percebida colorida. Já a segunda curva, você vê ali que próximo de 0 graus da fóvea, ele percebe a luz azul colorida, mas à medida que ele se afasta, a luz ela é percebida sem cores, mas aumentando a sensibilidade. Então, esses pontos indo para baixo na curva significa um aumento de sensibilidade, e lá próximo da fóvea centralis uma sensibilidade menor. Então, em conjunto, esses resultados indicam que os cones predominando na região da fóvea centralis, eles podem ser percebidos coloridos, e à medida que você se afasta, a sensibilidade a essa luz diminui e ela não é mais percebida colorida. Então, a curva de cima representa os cones e a curva de baixo os bastonetes. E nesse gráfico da direita está representado o terceiro experimento, que é um experimento de adaptação do olho escuro. Aqui no eixo Y, outra vez você tem o logaritmo do limiar de excitabilidade. Quanto mais alto no gráfico, menor a sensibilidade, quanto mais baixo, maior a sensibilidade. E no eixo X, o tempo no escuro. Então, funciona assim esse experimento. Você tira o indivíduo do claro e coloca ele no escuro e vê como que ocorre a adaptação da visão nesse ambiente de baixa luminosidade. Então, aqui, se você olhar esses pontos aí, você vai ter basicamente duas retas exponenciais que atingem um platô em determinado tempo, o tempo mostrado no eixo X. Então, a primeira curva lá em cima é uma curva onde as células aí elas se adaptam rapidamente, porque atinge o platô mais rapidamente, e os pontos preenchidos indicam que o indivíduo está vendo essa luz colorida. E a outra curva é uma curva que o indivíduo não está percebendo mais cores, então provavelmente a curva dos bastonetes. Mas a sensibilidade aumenta à medida que você vai ficando mais tempo no escuro. Então, veja, em resumo, a gente poderia dizer, se a primeira curva representa a ativação dos cones, você tem uma adaptação rápida ao escuro, mas uma sensibilidade baixa no escuro para os cones. Enquanto que para os bastonetes você tem uma adaptação mais lenta, isso é, demora mais tempo para se adaptar, mas quando o olho se adapta ao escuro, essa visão é mediada pelos bastonetes. A seguir a gente vai começar a discutir os pigmentos visuais que estão lá dentro dos cones e dos bastonetes e que são responsáveis pela resposta desses fotorreceptores à luz. Então vamos descrever em maior detalhe a anatomia e as reações que ocorrem quando o fóton de luz incide sobre a retina, atingindo os fotorreceptores, os cones e os bastonetes. Para embasar a nossa discussão, essa figura aqui é um resumo de coisas que a gente já viu relacionadas à estrutura, à anatomia do olho humano, num corte longitudinal aqui. Então vejam, a região de importância, duas regiões importantes ali atrás do olho, a fóvea centralis,
onde você tem a nossa visão preferencial diurna, a visão fotópica, e o ponto onde você tem a emergência do nervo óptico e também a entrada dos vasos que irrigam a retina. É, em B, ali você tem um exame de fundo de olho, uma foto chamada aneritra, onde você pode ver essa vascularização da retina e também pode ver a mácula lútea ou fovea centralis, que é onde está localizada a fovea centralis. Com esse tipo de exame, por exemplo, você pode detectar descolamento da retina. Então ali a mácula lútea, aquela região, quando você tem um deslocamento da retina, ela fica mais esbranquiçada. Na figura C, veja, veja ali na região da fóvea, se você olhar com maior atenção, os, na verdade, as células que vêm antes dos fotorreceptores, lembra que eu falei que essa organização da retina aí, ela é invertida? Então essas células, as células ganglionares e as células bipolares e os outros tipos de células, elas mais ou menos se afastam para que o feixe de luz que entra na fóvea centralis atinja preferencialmente e de maneira mais direta a camada de fotorreceptores. E na figura D, a gente tem aquela organização típica que a gente discutiu na aula anterior da retina, com os três tipos de células principais e os dois acessórios. As três principais são os fotorreceptores, as células bipolares e as células ganglionares que formam o nervo óptico, e as acessórias, as células amáquinas, que fazem essa estimulação horizontal, essa inibição lateral que a gente discutiu, e as células horizontais, uma em cada nível dessas camadas da retina. Então isso vai proporcionar a nossa discussão que viria a seguir sobre os fotopigmentos. Essa outra figura também mostra a estrutura da retina, e aqui é interessante nessa figura, na parte A dela, ele está mostrando justamente o que ocorre na fóvea. Você tem uma estimulação direta dos fotorreceptores ali por causa daquela abertura mostrada na figura anterior. E no gráfico B, aqui você tem no eixo Y o número de receptores dependendo do ângulo aonde a luz toca ali. Lá vocês já sabem, 0 graus, a gente está na região da fóvea centralis, e a curva azul é a curva dos bastonetes e a vermelha dos cones. Veja que a 0 graus você tem um pico na densidade dos cones, e à medida que você vai indo para a retina periférica, esse pico diminui, com pequenas oscilações lá embaixo. Você tem o ponto cego, que é justamente ali onde sai o nervo óptico e entra os vasos da retina ali. Você não tem fotorreceptores, por isso que existe um vazio ali na quantidade de cones e bastonetes. E a curva dos bastonetes, o pico dela é justamente fora da fóvea centralis. Tem muito pouco bastonetes na fóvea e depois a densidade aumenta na retina periférica com um salto ali no ponto cego. E aqui nesse próximo slide a gente já tem um esquema da morfologia dos fotorreceptores. Então, como eu tinha falado anteriormente, a retina é sistema nervoso, é formado por um tecido nervoso. Então a retina é um tecido nervoso fora do cérebro, ele está exteriorizado, mas tem a organização típica e as morfologias típicas do sistema nervoso. Então os cones e bastonetes, apesar de eles formarem receptores para a luz, eles são neurônios. E como vocês sabem, todo neurônio ele tem a célula neuronal tem um soma, onde está o núcleo da célula. Esse soma aqui para os receptores seria o segmento interno, mostrado aqui nessa figura da esquerda. Ela teria um terminal de input, isso é para onde entrariam os estímulos. Normalmente nos neurônios isso ocorre
a nível de dendritos, e isso aqui está representado pelo segmento externo dos cones e dos bastonetes, onde você tem essa segmentação da membrana, essas membranas em forma de escadinha. E a diferença entre os cones e bastonetes, veja, nos cones há uma invaginação da membrana externa, formando esse segmento externo, e nos bastonetes o segmento externo é formado por uma individualização da membrana plasmática, formando aquelas cadeias lá dentro da própria membrana da célula. Mas o objetivo é o mesmo. Então, esse aqui vai ser bastante importante para a nossa discussão dessa bioquímica da visão, porque aí nessas membranas ficam a rodopsina e as iodopsinas, que são as moléculas que interessam para a gente, as proteínas de membrana que interessam a gente, que vão fazer a transdução da energia da luz, da energia eletromagnética em potenciais de ação. Então, segmento externo, segmento interno, entre eles tem uma estrutura aqui onde normalmente é rica em mitocôndrias, e lá no final das células você tem o terminal sináptico. Então todo neurônio tem um input, que são os dendritos, e o axônio, que seria o terminal sináptico. Então aqui também existe o axônio, e do que a gente viu da estrutura da retina, os fotorreceptores vão fazer sinapse com as células bipolares que vêm na sequência. Então ali no terminal axônio você tem as vesículas sinápticas e tem o neurotransmissor. Aqui normalmente é o glutamato ou ácido glutâmico. E aqui na figura da direita, em B e C, você tem um aumento do que existe ali naquelas membranas do segmento externo, tanto nos cones quanto nos bastonetes. Aqui ele já está adiantando e mostrando uma situação. Em B, numa situação de escuro, em C, numa situação onde você tem um foco de luz sobre a retina. Então vejam, você tem aí a molécula que nos interessa, por exemplo, é a rodopsina, que é o fotopigmento dos bastonetes. Essa rodopsina é uma proteína integral de membrana que é formada por duas partes importantes. A parte amarela, que é a proteína propriamente dita, a sua sequência de aminoácidos, e a gente chama de opsina. E dentro dessa, em um aminoácido específico, está ligado o que a gente chama de o cromóforo da rodopsina, que é esse cis-retinal. Essa molécula é um aldeído na sua forma isomérica cis, onde ela tem uma dobradura ali no determinado ponto da molécula. Esse retinal ele vem do ácido retinóico, como a gente já vai ver, que é a vitamina A, e tem uma enzima que transforma esse álcool, que é uma álcool desidrogenase, em aldeído. Então, no escuro você tem essa forma cis-retinal. Quando basta um foto de luz incidir sobre essa rodopsina, ocorre uma alteração, uma transformação desse isômero cis-retinal em isômero todo trans-retinal, e esse cromóforo acaba se desligando da parte proteica da molécula e ativando essa opsina. Mas essa reação a gente vai ver mais em detalhe nos próximos slides. Sem fotopigmento não tem processo de visão. Então, como a gente falou, a vitamina A é a base para a formação do cromóforo, tanto da rodopsina como da iodopsina dos cones, e a fonte é essa aí, o beta-caroteno. Vocês sabem, cenoura, beterraba, existem alimentos ricos em beta-carotenos, e esses alimentos são fontes de vitamina A. Essa figura está mostrando aí que o beta-caroteno é uma molécula complexa, mas na verdade ela representa duas moléculas de vitamina A unidas, né? E essa vitamina A, chamada retinol, é um álcool, e é essa fonte para geração do retinal, que é o cromóforo dos dois fotorreceptores. Então, o cromóforo, isso guardem, ele é o mesmo. O que vai mudar de uma rodopsina para uma iodopsina, do fotopigmento do bastonete para o fotopigmento do cone, é basicamente algumas alterações, algumas sequências de aminoácidos na molécula, na
parte opsina da molécula, na parte proteica da molécula. Aqui novamente aquela a transformação isomérica que a gente mostrou quando um fóton de luz incide sobre o 11-cis-retinol. Veja ali por que é 11-cis-retinol. No carbono 11 há uma torção da molécula aí formando esse isômero. Então quando um fóton de luz incide num cone ou num bastonete, você tem a transformação do isômero cis no isômero trans. Então a molécula estica, isso aí é um aldeído, e esse processo a gente chama de fotoisomerização. A fotoisomerização, ela marca o início da cascata bioquímica que vai ocorrer durante a fototransdução. Portanto, não confunda fotoisomerização, que é essa primeira etapa, com fototransdução, que aí representa o processo todo. Fototransdução é a transformação da energia eletromagnética da luz em alteração do potencial de membrana dos fotorreceptores. E a fotoisomerização é esse início, essa etapa inicial, esse primeiro passo. Novamente, para vocês não se esquecerem, fotoisomerização, transformação do isômero 11-cis-retinol em todo transretinal quando a luz incide na retina sobre os fotorreceptores, seja cones ou bastonetes. E veja ali que esse cromóforo está ligado numa proteína que é chamada opsina. Iodopsinas para cones, e a gente vai ver que os cones têm 3 tipos de iodopsinas, porque existem 3 tipos de cones, e um tipo só de bastonete. A opsina dos bastonetes é conhecida por rodopsina. É interessante estudar a visão, para quem gosta, claro, porque você pode estudar de diferentes pontos de vista. Aqui a gente está vendo do ponto de vista biofísico, mas a gente não pode fugir da bioquímica aqui, ou da própria química. A gente está falando de isômeros, mas também da farmacologia. Então o que é esse receptor? O que é essa rodopsina e as iodopsinas? Elas são um receptor especial, porque o neurotransmissor aí, porque todo receptor normalmente tem um neurotransmissor, um hormônio que ativa ele. Agora, o que é de diferente na rodopsina, por exemplo, é que o neurotransmissor aí é a luz. E a luz ela incide sobre esse receptor, que é um receptor classificado como receptor metabotrópico. Isso vocês vão ver na farmacologia, mas um receptor metabotrópico ele tem 7 domínios transmembrana. Veja que a estrutura dele aí do lado direito, ela lembra muito a estrutura de um canal iônico, né? E também as conexinas que a gente já viu. Então, essas proteínas integrais de membrana que são responsáveis por sinalização entre as células, elas têm bastante homologias. Então, se o biologista molecular olhar um receptor de membrana desse e contar que tem 7 domínios transmembrana, então este provavelmente é um receptor metabotrópico. E esses normalmente eles estão acoplados à ativação de proteínas G, que são as proteínas que vão entrar na cascata, que a gente já vai ver com a visão. Então, a ativação dos fotorreceptores, na verdade, é uma resposta bastante similar com o que ocorre com outros neurotransmissores metabotrópicos e que vocês vão ver tanto em farmacologia mais para frente como em fisiologia. E a particularidade aqui é que o neurotransmissor é a luz, aí que entra a biofísica, né? Porque luz é uma energia eletromagnética e a gente estuda isso dentro da bioótica, que é a biofísica da visão. E aqui o que ele está mostrando? Ele está mostrando que quando a luz bate nesse fotorreceptor, veja ali, existe uma cauda enrolada no isômero, na subunidade 7 desse receptor, onde você tem o 11-cis-retinal ligado, e quando a luz bate, ocorre uma alteração conformacional, onde as outras subunidades se afastam e aquela cauda perde essa característica enrolada aí, que eles chamam de coiled, e
o, o, esse, esse cromóforo ele abandona a molécula da opsina. Então, esse é o sinal para ativar essa opsina. E as reações que vão vir a seguir, a gente já vai discutir. Então, olhem, essa figura aqui, vocês prestem atenção, porque é a figura mais importante que vai explicar como funciona o mecanismo de fototransdução. Esse é o mais importante do ponto de vista biofísico para a gente entender a visão. Então aqui, essa é uma figura do livro do professor Roberto Lenti, os 100 bilhões de neurônios, e ela está bem esquematizada. Vejam, aqui tem duas situações. Você tem aqui na esquerda em A um fotorreceptor, aqui por acaso é um bastonete, mas isso que a gente está explicando aqui para o bastonete é a mesma cascata que vai ocorrer para os três tipos de cones. Então isso vale. Por alguma razão histórica, eles estudaram primeiro nos bastonetes, mas essas reações aqui, essa fototransdução, ocorre da mesma maneira que ocorre nos bastonetes. Qual a única diferença? A única diferença é a sensibilidade dos fotorreceptores para determinado comprimento de onda. Então, ao total, a gente tem 4 fotorreceptores, 3 cones e um bastonete, e a diferença entre eles é a sensibilidade à luz. Então, cada um vai ser uma curva vai ter uma curva de absorção espectral característica deles. Isso a gente vai ver no final, quando falar um pouco de visão em cores. Então, o que vai acontecer aqui? Ó, então, aí em A você tem o bastonete, ali o segmento externo, que é o que a gente vai olhar em mais detalhes em B1 e B2. E a situação da esquerda, aqui com esse azul mais escuro, significa o escuro. E veja que no escuro, o que está acontecendo com esse fotorreceptor, que a gente já sabe que é um neurônio que libera um neurotransmissor para agir nas células que vêm depois, que são as células bipolares. Então aqui no escuro esse neurônio está liberando o neurotransmissor. Então se você pensar no que a gente já discutiu, ocorre liberação de neurotransmissores quando o neurônio está despolarizado. Então nessa situação do escuro, esse neurônio está despolarizado, e despolarizado ele abre canais de cálcio que estão no terminal do axônio aqui, e você tem o processo de axocitose e liberação desse neurotransmissor. Já se você olhar em C, é a situação do claro, o fotorreceptor para a liberação de glutamato. Então, na verdade, o que a luz faz indiretamente é controlar a liberação de um neurotransmissor que faz a mediação da informação a nível da retina. Então, aqui com essa explicação, a gente vai tentar elucidar como que a luz pode controlar tanto o potencial de membrana do fotorreceptor, tirar ele de um estado despolarizado em A para um estado hiperpolarizado em B, um estado liberador de neurotransmissor em A para um estado de não liberação de neurotransmissor. É justamente isso que a luz faz, usando como intermediária para essa informação 3 proteínas importantes que estão no segmento externo dos fotorreceptores. São elas, aqui no caso, a rodopsina, a transducina, a fosfodiesterase e um canal iônico de sódio e cálcio. Então a gente vai discutir todo esse processo agora. Então vamos lá, ver o que ocorre quando um fóton de luz incide sobre a retina. Então veja, compare B1 e B2. Você tem então ali a rodopsina inativada, a parte proteica laranja, e o cromóforo na sua forma 11-cis retinal, que a gente já viu nos slides anteriores. Então quando você dá um foco de luz, um fóton de luz ali, a rodopsina que estava inativada, ela entra numa forma ativada, transformando o 11-cis retinal em todo transretinal. Aqui nessa figura não mostra, mas esse todo transretinal, para ativar a rodopsina, ele tem que abandonar a molécula. Então aí a rodopsina ativada agora, ela vai interagir com a segunda molécula importante aí, que é a proteína G, aqui na retina chamada de transducina.
Por que ela é da classe das proteínas G? Porque ela liga um mensageiro intracelular chamado GTP, que é a guanidina trifosfato. Então, na sua forma inativa, a transducina ela não tem ligado o GTP, ela tem ligado o GDP, que é a guanidina difosfato, e essa molécula ela tem 3 subunidades, a transducina, uma subunidade alfa, uma beta e uma gama. A subunidade que vai interessar a gente aqui é a subunidade alfa, mas ela fica ativa só quando a transducina interage com a rodopsina e ela transfere, ela troca, na verdade, o GDP por GTP. Então, se vocês olharem ali no B2, a transducina tem a subunidade alfa ligada ao GTP. Então, é a alfa-GTP. No escuro, ali na porção B1, você vê que ela está inativa, ela está ali na membrana, no lado interno da membrana, mas inativa. Então, rodopsina ativa por sua vez a transducina, e agora a transducina ativada com o GTP ligado, ela vai ligar uma terceira molécula importante aqui, que é a fosfodiesterase. Essa fosfodiesterase, ela tem a função específica de clivar o GMP cíclico, que é outro mensageiro intracelular importante, vocês vão ver muito ainda falar na farmacologia, na fisiologia, que é a guanidina monofosfato cíclica. Aqui, nessa situação, veja em B1, no escuro, o GMP cíclico, ele é um mensageiro e é um ligante de um canal iônico catiônico, que é permeável a sódio e a cálcio. Então, quando as concentrações de GMP cíclico elas estão altas dentro da célula, e isso acontece no escuro, esse canal catiônico ele está aberto e o sódio e o cálcio entram na célula respeitando os gradientes de concentração, como a gente já sabe. E entrando, eles tornam o fotorreceptor, a membrana do fotorreceptor despolarizada, e essa despolarização, por exemplo, na faixa de menos 40 milivolts, ela leva à liberação do neurotransmissor glutamato, que é a situação que a gente vê em A nessa figura. Agora, o que acontece quando a transducina ativada ativa a fosfodiesterase? A fosfodiesterase, aí ela cumpre a sua função, que é clivar o GMP cíclico, quebrar GMP cíclico e transformar em GMP. Então, na presença de fosfodiesterase ativada, as concentrações de GMP cíclico no meio intracelular do fotorreceptor diminuem, e não tendo mais esse ligante, o canal catiônico fecha, hiperpolarizando a membrana. A gente deve já imaginar aqui que tem as bombas que retiram o excesso de cálcio e de sódio, e a célula vai para um estado hiperpolarizado, causado pela ativação da fosfodiesterase e pela diminuição da quantidade de GMP cíclico no meio intracelular. Então, a fototransdução ela é representada por uma cascata bioquímica de 3 reações que ocorrem. Então, veja, vamos acompanhar ali em B2. Um fóton de luz incide sobre a rodopsina, que está inativada com o seu isômero 11-cis-retinol, ativa a rodopsina, transformando 11-cis em todo trans. O todo trans retinal se retira da molécula, e a rodopsina agora ativada, todas elas são proteínas de membrana, a chance dela se encontrar na membrana do fotorreceptor é grande, e ativa a transducina, colocando ela na sua forma ativada, que é a forma com o GTP ligado. Então, a alfa-GTP, a subunidade alfa é a subunidade ativa, GTP é a guanidina trifosfato, e esse complexo alfa-GTP, por sua vez, vai ativar a fosfodiesterase. A fosfodiesterase ativada tem a função de baixar os níveis de GMP cíclico na célula, transformando esse GMP cíclico em GMP. Como o GMP cíclico era o ligante do canal catiônico inespecífico para sódio e para cálcio, que mantém a membrana do fotorreceptor despolarizada e liberando o glutamato para as células bipolares, quando a fosfodiesterase é ativada, diminui as concentrações de GMP cíclico, o canal catiônico específico ele fecha, hiperpolarizando a membrana do fotorreceptor. Então, na verdade, o que a luz está fazendo indiretamente? Ela está controlando o potencial de membrana do fotorreceptor e também a quantidade de neurotransmissor que vai
estimular as células bipolares. Nessa figura de baixo é interessante, veja aqui, o experimento biofísico, mais bonito, como sempre. Veja, o fotorreceptor ele tem um potencial de menos 40 milivolts. Vocês sabem que para neurônios esse é um potencial despolarizado, então é por isso que no escuro o glutamato fica vazando do fotorreceptor. Quando ele dá um pulso de luz, ele hiperpolariza a célula, e aqui nesse experimento ele está medindo. O mais interessante disso é que essa hiperpolarização depende da intensidade da luz, do brilho da luz. Então, quanto mais intensa a luz, mais hiperpolariza o fotorreceptor. É isso que é essa resposta aqui, essas várias respostas são diferentes intensidades de luz. Então, é proporcional à intensidade de luz a hiperpolarização causada nesse fotorreceptor. Nesses próximos slides a gente vai, com figuras de outras fontes, mostrar detalhes disso que a gente falou. Mais detalhes, né? Mais detalhes moleculares, na verdade. Então vejam, nessa figura 6.10 aí da esquerda, vejam, você tem o fóton de luz incidindo sobre uma molécula de rodopsina. A rodopsina toma a sua forma ativada, como a gente já viu. Nesse processo ela se liga a proteína G, e aí forma as subunidades se separam, a gente forma um complexo rodopsina, transducina com a subunidade alfa ligada, e o GTP ligado. Na verdade a transducina faz essa transferência de GDP para GTP, então a gente tem a forma transducina alfa, subunidade alfa, GTP ligado. Esse complexo vai ativar, por sua vez, a fosfodiesterase, que atinge uma forma ativada. E essa forma ativada troca o GMP cíclico, que é a sua forma do escuro, para GMP simples, né? Como a gente já viu lá, o GMP cíclico, a função dele é abrir um canal catiônico. Então, se você trocar isso, o canal catiônico acaba fechando. Então aqui nessa figura ele está mostrando só essa fase até você ativar a fosfodiesterase. Isso mobiliza, é perdido o radical fosfato quando isso ocorre, e depois a transducina, ela com a subunidade alfa volta à sua forma GDP, e com a perda desse radical fosfato volta a ligar o GDP, a fosfodiesterase se liga e ela recapta a subunidade beta-gama, voltando à sua forma do repouso. Então é um ciclo que ocorre. A cada molécula de rodopsina que é ativada, esse ciclo ocorre e se desfaz. Isso é importante porque essa reação não pode ser indefinida, não pode ocorrer indefinidamente, tem que ter um processo que termine a reação. Isso a gente já vai ver a seguir nas outras figuras. Nesse esquema da direita é só mostrando o que acontece, como a fosfodiesterase transforma o GMP cíclico em GMP, que basicamente a função dela é quebrar o GMP cíclico. Isso aí vocês depois vão discutir várias coisas dentro da farmacologia, talvez na fisiologia, onde essas fosfodiesterases são ativadas. Então aqui é uma fosfodiesterase especial que ocorre nos fotorreceptores, mas a função dela é a mesma. É quebrar aquela ligação química do radical fosfato com esse átomo de oxigênio aí do cíclico, desse núcleo cíclico aí do GMP cíclico. Então a quebra leva o GMP cíclico a se transformar em GMP, que seria uma forma inativa. O GMP ele não consegue se ligar no canal iônico em específico de cálcio e sódio. Como eu falei anteriormente, sempre em qualquer etapa dessa cascata bioquímica tem que ter fatores que terminem a sinalização. Então alguém de vocês pode perguntar, sim, mas depois que a rodopsina for ativada por um fóton de luz, ela própria é inativada? Então essa figura aqui está mostrando o mecanismo de inativação da rodopsina ativada. Então o que ocorre? Olha, a rodopsina ativada, como a gente já viu, ela se liga à transducina, naquele complexo subunidade alfa GTP, e depois
Depois que a rodopsina faz isso, ela acaba atraindo uma outra enzima chamada rodopsina quinase, a quinase da rodopsina, que se liga à molécula da rodopsina através da transferência de um radical fosfato. E com isso atrai uma outra molécula chamada arrestina, que faz a inativação da rodopsina. Então todo aquele ciclo da rodopsina ativada termina com a ligação da arrestina, e aí a rodopsina volta a ter aquele isômero 11-cis-retinal ligado à sua molécula e termina a sua ação aí. Então a cada fóton, a cada molécula de rodopsina ligada tem que ocorrer esse ciclo de inativação. Essa figura eu gosto muito porque ela ressalta a parte biofísica do processo e coisas que a gente já viu, né, lá no primeiro capítulo. Veja aí, todo mundo reconhece em cima a equação de Nernst, para que ela serve? Ou, na verdade, não é de Nernst, aqui é de Goldman, Hodgkin e Katz. Ela serve para ter uma previsão do potencial de repouso, como todo mundo já sabe e como todo mundo fez na nossa primeira prova. Veja, a equação de Nernst então mantém um potencial constante, e aqui é o interessante, no escuro a gente já viu, veja, aqui na figura de baixo dos potenciais, o potencial está em menos 40, então essa célula, que é um neurônio modificado, ela está despolarizada. Por que ela está despolarizada? Porque o GMP cíclico está alto aí, ele está mantendo aberto aquele canal de cálcio e sódio, aquele canal específico, e está mantendo despolarizada essa célula. O cálcio e o sódio ficam entrando e o potencial fica despolarizado. Quando eu dou um fóton de luz ali, aqueles pulsos quadrados ali embaixo, do dark para o bright light, que é uma luz fraca, eu causo uma hiperpolarização de uma determinada quantidade aí, de milivolts para o lado negativo. Então vai lá para menos 70 milivolts. Então de menos 40 vai para menos 70. Hiperpolarizei. Depois, se eu voltar para o escuro, veja que o processo é reversível. Eu volto para o potencial de repouso aqui, no caso do escuro, que é menos 40. Então, bright light é uma luz mais intensa. E dim light significa uma luz mais fraca. Então, aí a hiperpolarização é proporcional. Então, o processo é interessante porque ele é proporcional à intensidade de luz que incide sobre a retina. Então, o nosso olho ele é capaz de detectar diferenças da luminosidade devido a esse processo aí. Então, aqui você está tendo a comunicação de uma energia eletromagnética, no caso a luz, e o controle muito preciso da variação do potencial de membrana. E lá embaixo é justamente a equação de Goldman, Hodgkin e Katz, que ele está medindo a permeabilidade de sódio em relação ao potássio. Então, no escuro, essa permeabilidade é mais alta, 0,18, porque os canais de sódio e também de cálcio lá estão abertos. Quando você dá uma luz forte, a permeabilidade cai, significa que esses canais de sódio fecham, e aí se volta para uma situação de repouso, a permeabilidade cai para 0,02. E uma luz fraca, você tem uma coisa intermediária entre 0,02 e 0,18, que é 0,11. Então você pode ter essa relação, né? Então essa é uma figura muito interessante. Olhe com carinho, tem alto potencial de cair num teste de biofísica da visão. Aqui só reforçando o que a gente já falou na figura anterior. Então aqui você tem um gráfico ali acima à esquerda da variação do potencial de membrana. Veja que lá em cima você tem menos 40, significa essa é a situação do escuro. E ele está dizendo que ali todos os canais que são sensíveis à luz estão abertos. Então nessa situação, veja os canais. É um canal, como eu falei para vocês, um canal inespecífico, ele entra sódio, aqui ele não está mostrando, mas entra cálcio também, e todos os canais estão abertos e estão mantendo essa célula no escuro despolarizada. Aí quando eu dou um foco de luz, ali você vê no eixo X a intensidade de luz, a tendência é que o potencial vá para o lado hiperpolarizado, lá aqui no caso menos 65 milivolts, todos os canais sensíveis à luz fecham agora. Lembram por que esses canais abrem e fecham? Eles eram canais ativados por ligante químico, o ligante químico era o GMP cíclico. Quando eu dou um fóton de luz, a fosfodiesterase ela transforma o GMP cíclico em GMP,
essa é a função enzimática dela, fechando aí, como não tem mais GMP cíclico, esses canais fecham e você fica com a situação da célula hiperpolarizada. Então, em resumo, a lição para se levar para casa é que a luz hiperpolariza os fotorreceptores. Isso não é muito normal, né? A gente está acostumado que a estimulação despolariza, mas aqui nesse caso a luz hiperpolariza os fotorreceptores da retina. E esse último slide desse mecanismo de fototransdução, ele ressalta os mecanismos on e off, isso é de liga, desliga, para a rodopsina e a transducina. A gente já comentou alguma coisa sobre isso. A transducina, a subunidade alfa não é apenas um ligante da GTP, mas também uma GTPase. Então é interessante, essa subunidade alfa ela tem duas funções ao mesmo tempo, de ligar e desligar ela mesma. Portanto, quando ativada, ela tem um tempo de vida, até hidrolisar o GTP e GDP mais fosfato inorgânico e inativar a subunidade alfa. Então a própria subunidade alfa tem essa capacidade de voltar à ligação com o GDP e se inativar. A rodopsina, um tempo depois ativada pela absorção de um fóton de luz e liberação da sua cauda citoplasmática, essa desespiralada, vários sítios de fosforilação são expostos e são ocupados por radicais fosfatos pela rodopsina quinase. Então, essa rodopsina quinase ela é uma quinase que transfere radical fosfato para a rodopsina. Com isso, moléculas de arrestina se ligam nesses sítios, inibindo a ligação da rodopsina à transducina. Veja que é sempre disponibilização de sítios, né, para a ligação de outras moléculas. E a rodopsina, então, se inativa. O todo transretinal, liberado da molécula da rodopsina pela ação da luz, depois de um tempo, é novamente convertido à sua forma cis em uma reação catalisada por uma isomerase nas células epiteliais próximas aos fotorreceptores. Aquela camada de células vizinhas, de células epiteliais, elas têm essa função de refazer o todo trans em cis retinal. E os níveis de GMP cíclico, depois de serem diminuídos pela luz, são restaurados por enzimas chamadas nucleotídeo ciclases, por exemplo, as guanilato ciclases, e como vimos, são degradados pela fosfodiesterase. A taxa com que a guanilato ciclase produz GMP cíclico depende do íon cálcio. Ela é modulada por uma proteína liberadora de cálcio, que é mais ativa na sua forma livre de cálcio. Então, entendendo a fototransdução, que acaba com a hiperpolarização dos fotorreceptores, os cones e os bastonetes, a pergunta é, e essa mensagem que vai para as células bipolares, que são as próximas células na cadeia dessa organização sináptica na retina, né? Fotorreceptores, células bipolares e células ganglionares. Na verdade, esse assunto é bastante complexo. A gente só vai ver 3 slides aqui para mostrar um pouco dessa complexidade e até que para a gente entender um pouco que tipo de resposta está saindo do nervo óptico e indo para o sistema nervoso central. Então, nessa circuitaria da retina, os fotorreceptores seriam os neurônios primários e os outros neurônios da cadeia seriam os neurônios secundários. Os fotorreceptores, eles fazem sinapse com as células bipolares, mas lembram que existiam dois grupos de células, as horizontais e as amáquinas, que fazem um tipo de interação horizontal, é o que ele está mostrando aqui. Então a célula horizontal, você vê que ela faz sinapse com uma série de neurônios, de fotorreceptores, aí nessa camada. E dependendo de onde a luz está incidindo, os fotorreceptores que não estão no foco da luz, normalmente eles são inibidos por essas células horizontais. Os fotorreceptores, por exemplo, os cones e bastonetes, normalmente eles liberam o neurotransmissor glutamato, e elas estão despolarizadas no escuro, então elas estão liberando esse glutamato. E as células horizontais, elas são células inibitórias, e elas ficam nessa posição horizontal, inclusive entre elas ficam conectadas por junções gap. Então, se você tem um ponto de luz
no centro da retina, o glutamato, então ele está sendo liberado ali, e ele está, na verdade, quando ele está sendo liberado, ele está ativando, está despolarizando as células horizontais, e elas, por sua vez, como elas são GABAérgicas, são células inibitórias, elas vão inibir as células, principalmente as que estão na periferia, fora do foco de iluminação. Quando você dá um foco de iluminação, então as células horizontais, elas são inibidas porque elas são hiperpolarizadas, então elas, principalmente no centro do foco de luz, elas vão parar de inibir essa região central e só inibe as regiões laterais da retina, fazendo com que esse estímulo ele possa passar para as células bipolares. Isso ele está representando na parte de cima da figura, e na parte de baixo, numa visão de cima, você pode ver pela morfologia das células horizontais, elas têm esse campo sináptico bastante largo, quer dizer, elas conseguem influenciar uma determinada área da retina ali onde atuam os fotorreceptores. Então já nessa primeiro tipo de conexão você tem uma modulação já complexa, que é a relação entre os fotorreceptores, as células horizontais e as células bipolares. E uma coisa similar acontece ao nível das células bipolares e fazendo sinapse com as células ganglionares que vão formar um nervo óptico. Só que nesse nível aí você tem as células amáquinas, fazendo mais ou menos o mesmo papel das células horizontais na sinapse dos fotorreceptores com as células bipolares. Também inibição lateral. Então, quando a gente analisa a sinapse direta entre o fotorreceptor e a célula bipolar, o que os pesquisadores viram nesse estudo, analisando os neurotransmissores e os receptores dos fotorreceptores das células bipolares, é que existem dois tipos de células bipolares na verdade, que eles chamaram de tipo OFF, ou tipo hiperpolarizante, ou uma célula do tipo ON, que foi classificada como despolarizante. E elas diferem basicamente no tipo de receptor para glutamato que elas têm. Nas células OFF, elas têm um receptor do tipo ionotrópico, então o glutamato abre um canal que é permeável principalmente a sódio e a cálcio. Então, quando o glutamato é liberado, ele abre esse canal e a célula fica despolarizada. Então, quando o glutamato para de ser liberado, o canal fecha e a célula hiperpolariza. É basicamente o que está sendo mostrado aqui, né, no gráfico abaixo, onde se vê no escuro a célula está despolarizada, como a gente viu, o fotorreceptor. O glutamato está sendo liberado, ativando o receptor ionotrópico, entrando mais cálcio e sódio e mantendo essa célula despolarizada. Na presença da luz, acontece todo o contrário, né? A luz hiperpolariza a membrana do fotorreceptor, como a gente viu nos slides anteriores, para a liberação de glutamato, desativa esse receptor e a célula hiperpolariza, como está mostrando aqui. Então, na volta ao escuro, ela volta à sua despolarização. Então, nessa célula do tipo OFF, tudo que acontece na célula bipolar, no fotorreceptor, é refletido na célula bipolar, uma ação direta. Mas já quando a gente analisa a célula do tipo ON, tudo fica ao contrário, porque o receptor é diferente. Então, o glutamato nessas células ativa um receptor metabotrópico. Esse receptor é muito similar ao receptor ao receptor da rodopsina que a gente tinha analisado anteriormente. Ele é um receptor do tipo metabotrópico ligado à ativação de proteína G e acaba ativando a fosfodiesterase. E a fosfodiesterase está ligada a clivagem do GMP cíclico. Esse GMP cíclico aqui também, ele controla um canal catiônico. Então vamos ver como é que fica as respostas no escuro e no claro para esse tipo de receptor de célula bipolar do tipo ON. Então no escuro, o glutamato está sendo liberado pelos fotorreceptores,
Ele ativa o receptor metabotrópico, ativa a fosfodiesterase, degrada o GMP cíclico e fecha o canal catiônico, hiperpolarizando a célula. Então está ali menos 60 milivolts mais ou menos. Na presença da luz, o fotorreceptor hiperpolariza, para a liberação de glutamato, para de ativar o receptor metabotrópico, a fosfodiesterase fica desativada também, os níveis de GMP cíclico aumentam na célula, abre o canal e mantém a célula despolarizada. Então veja que tem esses dois tipos de resposta, então não é tão simples analisar diretamente, hiperpolariza aqui, aqui, não, depende do tipo de fotorreceptor. Aqui está um resumo similar àquele que a gente viu anteriormente para o fotorreceptor, mostrando o que acontece nessa célula bipolar do tipo ON no escuro e na presença da luz, como a gente falou nesse slide anterior. Então, só resumindo, olha, no escuro o que acontece? A atividade da fosfodiesterase é alta, porque você ativou toda essa cascata do receptor metabotrópico, da proteína G, a solubilidade T ligando o GTP, ativando a fosfodiesterase, e a fosfodiesterase ela degrada os níveis de GMP cíclico da célula bipolar, levando os canais, esses catiônicos, a se fechar, então hiperpolarizando o potencial de membrana da célula bipolar. Já na presença da luz, toda essa etapa da cascata não acontece, a fosfodiesterase, a atividade dela é diminuída, os níveis de GMP cíclico aí aumentam, e os canais, os canais catiônicos, eles se abrem agora, despolarizando a célula. Então essa cadeia é uma relação complexa e complicada, né? E isso dá toda essa riqueza do processamento da informação, mesmo antes da informação visual sair da retina. E aqui também tem um exemplo sobre o que acontece nas células amácrinas. Então, aquelas que fazem aquela inibição lateral na sinapse entre as células bipolares e as células ganglionares. Então, aqui os biofísicos eles descobriram que existem 3 tipos já de células amácrinas, que eles chamaram de on-off e on-off. E aqui tem uma outra curiosidade. Até agora a gente não tinha falado de potencial de ação em nenhuma dessas células, nem nos fotorreceptores, nem nas bipolares e nem nas ganglionares. E na verdade aqui nas células amácrinas você tem geração de potencial de ação. Aí você teria acúmulos de canais de sódios que podem gerar potencial de ação. Então na célula do tipo ON, quando você sai do escuro para o claro, quando você dá o estímulo de luz, ela dispara apenas quando o estímulo é ligado. Já a célula do tipo OFF, ela dispara apenas quando o estímulo é desligado. E nas células amácrinas do tipo ON-OFF, quando ele é ligado e desligado, gerando potenciais de ação. Mas normalmente na retina você não tem geração de potenciais de ação. Nas células ganglionares aí também você gera potenciais de ação que eles são transmitidos do nervo óptico já para o sistema nervoso central. Então, depois desse processamento inicial da informação visual a nível da retina, que a gente viu que não é tão simples assim, pode ser bastante complicado, finalmente a informação sai através do nervo óptico, que é formado pelos axônios das células ganglionares, e aí vai via o sistema nervoso central, onde ocorre ali no núcleo supraquiasmático a decusação das informações que passam para o outro lado. Algumas informações são ipsilaterais, vão para o mesmo lado. Você tem o trato óptico a nível do mesencéfalo. Depois o núcleo geniculado lateral no tálamo, a gente já está a nível do diencéfalo. E a partir daí as radiações ópticas que vão aí do tálamo diretamente para o córtex occipital, aí distribuído nas diferentes áreas envolvidas na visão. Córtex visual primário, que é a área V1, mas existem várias outras áreas. Na verdade,
A visão, como a gente já discutiu anteriormente, ela tem diferentes submodalidades e aí elas são processadas em diferentes áreas, mas sempre no córtex occipital. Essa figura aí também mostra em detalhe ali o núcleo geniculado lateral do tálamo, mostrando que você tem grupamentos de células, as parvocelulares, que são neurônios menores, e as células magnocelulares, que são grupamentos de neurônios maiores, que estão envolvidas no detalhamento ou na visão geral de uma determinada imagem que passa. Na parte C da figura, a gente tem uma imagem de ressonância magnética funcional de um indivíduo que recebeu uma estimulação visual e você vê que ali a área em amarelo, vermelho, é a área ativa, justamente a área de V1. Então, através dessas imagens, você pode estudar algum processo fisiológico ou patológico do indivíduo acordado. Então, essa é uma vantagem da ressonância magnética funcional, que é uma técnica invasiva, então você pode ver em vivo, né, o que está acontecendo no sistema visual do indivíduo. Então, em resumo, as vias aferentes da visão, você teria o diencéfalo, tálamo, né, o núcleo geniculado lateral, que recebe as fibras das células ganglionares e envia diretamente ao córtex visual primário do mesmo lado. O pré-tectum e o mesencéfalo, onde você tem o colículo superior, que é responsável pelos reflexos de orientação dos olhos, da cabeça e do corpo em relação aos estímulos visuais. O núcleo geniculado, do latim geniculatus, dobrado como joelho, apresenta 6 camadas celulares, aquelas que eu falei, as magnocelulares e as parvocelulares. Então as camadas 2, 3 e 5 recebem fibras da retina do mesmo lado, ipsilaterais, e as camadas 1, 4 e 6 recebem fibras do lado oposto. As camadas 1 e 2 são de células grandes, magnocelulares, e as camadas 3 e 6 são de células pequenas, parvocelular. O córtex cerebral projeta fortemente para o núcleo geniculado lateral, quer dizer, uma volta do córtex visual de volta para o tálamo. E para terminar esse capítulo de biofísica da visão, vamos ver rapidamente o conceito de visão em cores. Especificamente, a gente vai discutir as curvas de absorção espectral dos 4 tipos de fotorreceptores que a gente tem na retina humana, que são os bastonetes, um tipo só de bastonete, e os 3 tipos de cones, os cones azuis, os verdes e os vermelhos. Olha, o entendimento da visão em cores nos mamíferos está baseado numa teoria antiga, a teoria tricromática de Jung, onde ele diz que todas as cores que podem ser percebidas, elas são formadas, né, por 3 tipos específicos de cores, que aí seriam as cores primárias, que seriam o azul, o verde e o vermelho. E essas são basicamente os 3 tipos de cones que a gente tem. Então, o cone azul também é conhecido como cone curto, o cone verde como cone médio e o cone vermelho como cone longo. Essa nomenclatura tem a ver com o comprimento de onda. Então, o cone azul ele opera basicamente na faixa de 400 até 450 nanômetros. Aí você pode ver as curvas de absorção espectral no lado esquerdo da figura, é aí onde no eixo X você mede a absorbância relativa. Então, isso significa em que comprimento de onda aquele determinado tipo de fotorreceptor absorve. Então, por exemplo, os cones do tipo azul ou curtos absorvem na faixa de 400, o pico de absorção deles é na faixa de 419 nanômetros. Aí os cones do tipo verde, eles operam na faixa de 531 nanômetros,
e os cones vermelhos com pico máximo de absorção na faixa de 559 nanômetros. Aí nessa figura ele também está mostrando os bastonetes, que absorvem na faixa de 496 nanômetros. Então, apesar de ter um tipo de bastonete só, ele também tem uma curva de absorção espectral. E aí eles estão colocando também células ganglionares fotossensíveis. Isso a gente não mencionou na nossa aula, mas eles também têm a sua curva específica de absorção. Então, o que acontece? Na faixa que a gente enxerga, que vai aí de 370 a mais ou menos 670 nanômetros, ou 650 nanômetros, estão distribuídas as diferentes curvas de absorção para os 4 fotorreceptores, que vão fazer a mediação da visão fotópica e da visão escotópica. Nessa figura fica mais claro os 3 tipos de cones e sua sensibilidade aos diferentes comprimentos de onda, sua sensibilidade às cores. Então você tem aí o cone, o short, que é o azul, ou mais ou menos na faixa de violeta também, né? Que é o cone curto. Aí o cone médio, que é o cone verde, na faixa entre o verde e o amarelo, e o cone longo, que é o vermelho, na faixa do amarelo e do vermelho. Então, cada um dos cones, formando essa visão tricromática dos seres humanos, na verdade, você tem essas 3 curvas aí que mais ou menos cobrem todo o espectro de comprimento de ondas que a gente consegue perceber. E no eixo Y você tem a sensibilidade, né? Então, quanto mais para cima nesse eixo Y, aí maior a sensibilidade. É diferente daquele outro, ele está mostrando a curva de absorção dos pigmentos específicos. No caso da rodopsina e das 3 iodopsinas para cada um dos cones. Então, veja o que acontece, o que propicia a gente discriminar as cores. Então, a ideia é que, para você ver cores, você tem que ter, no mínimo, mais de um fotorreceptor, ou mais de um fotopigmento. 2 ou mais. No caso, os seres humanos, eles têm 3 cones, 3 tipos de cones, além da rodopsina, que é o pigmento dos bastonetes. Então, por que no escuro a gente não discrimina a cor, que é aquela visão que a gente chamou escotópica? Justamente porque ali você tem em operação basicamente a rodopsina, os bastonetes. Então, em ambientes de baixa luminosidade, você teria um fotorreceptor só agindo, e aí isso não propiciaria a gente discriminar cores. E esses 2 gráficos que eu vou mostrar a seguir, eles comprovam isso que eu estou falando agora. Então veja, aqui nessa primeira situação, nesse primeiro slide, a gente tem o sistema de um fotorreceptor só, um fotopigmento só. Imagine que isso é a curva para a rodopsina, a curva de absorção espectral da rodopsina. Então ela tem aí, como todas as curvas de absorção espectral, um pico. Vamos imaginar que esse pico seja em 500 nanômetros, que é mais ou menos a luz verde. Então o pico de sensibilidade dela é essa. Mas imagine que você vai aplicar, como está mostrado ali na parte de baixo, na figura B, uma luz fraca verde, no comprimento de onda de 500 nanômetros, uma luz forte na faixa do azul, que é representada aqui por B, na faixa de 450 nanômetros mais ou menos, e também uma luz forte em C, na faixa de 550 nanômetros, perto da luz vermelha. O que acontece? Esses 3 tipos de estímulo, o estímulo fraco da luz verde, mas veja que é um estímulo fraco numa faixa onde ela tem muita sensibilidade. Então isso aí poderia ocasionar 100 fotoisomerizações. Lembra da fotoisomerização, que é a transformação do isômero cis em trans? Essas 100 fotoisomerizações
naquela cascata bioquímica, pode levar a uma hiperpolarização determinada, que ele está mostrando aqui na figura como uma alteração do potencial de membrana. Agora, essas mesmas 100 fotoisomerizações podem ser conseguidas com uma luz forte azul ou uma luz forte vermelha, produzindo as mesmas 100 fotoisomerizações, que vão levar a mesma quantidade de hiperpolarização nos neurônios lá ganglionares e depois nos neurônios da cadeia que vem que vai para o sistema nervoso central. Então, do ponto de vista de um neurônio que está sendo estimulado lá, por exemplo, no córtex visual primário, o efeito de uma luz fraca verde ou uma luz forte azul ou vermelha é o mesmo. Então o neurônio ele não vai ter como saber que comprimento de onda é aquele, ele não vai ter uma maneira de comparação. E essa é a razão porque quando você tem uma curva apenas do espectro, naquela faixa de comprimento de onda visível, você não pode discriminar cor. Então você confunde diferentes comprimentos de onda quando a luz é mais fraca ou mais forte. Esse é o motivo. Agora vamos comparar quando você tem mais de uma curva, no caso 3 curvas, como é o caso da retina humana. E agora nessa segunda figura eu estou representando os 3 cones aqui, aquelas 3 curvas de absorção espectral, que é o caso da visão fotópica que a gente tem em alta luminosidade e que nos proporciona a visão colorida. Então veja bem, nesse esquema você tem as 3 curvas aí, o cone S, M e L, ou curto, médio e longo, ou azul, verde e vermelho, e as 3 luzes que eu vou usar. Então eu vou ver o comportamento das 3 luzes, a luz A, que é a luz verde, a luz B, que é a luz azul, e a luz C, que é a luz vermelha, o comportamento, a sensibilidade desses 3 cones a essas 3 luzes. Para facilitar o raciocínio, veja, vamos focar, olhem no gráfico agora, no gráfico da figura A. Veja, com 500 nanômetros, quem vai ser mais sensível a essa cor? Vai ser o cone verde, vai ser o mais sensível. Veja lá, o pico de absorção está lá em cima, sensibilidade maior. Intermediário é o cone vermelho, que vai ser mais sensível, e o menos sensível a essa luz vai ser o cone azul. Então aqui se vê que com um determinado comprimento de onda você já pode comparar, e assim o efeito dessa luz sobre os 3 tipos de cones vai ser diferente. Portanto, a hiperpolarização causada vai ser diferente. Como a gente sabe pela retinotopia que essas vias elas têm uma organização geográfica definida, então o sistema nervoso lá, por exemplo, no neurônio do córtex visual, ele vai poder, entre aspas, saber que comprimento de onda está sendo aplicado na retina naquele momento. Então vamos ver agora na parte B da figura com cada uma das luzes. Então, a luz A é a luz verde, então ela vai produzir uma hiperpolarização pequena no cone do tipo S, uma maior hiperpolarização no cone M e uma despolarização intermediária no cone vermelho. Isso a gente pode ver pelas curvas. Já a luz B, ela vai produzir uma hiperpolarização maior, no caso no cone azul, porque é uma luz azul, uma hiperpolarização menor no cone do tipo verde e nenhuma hiperpolarização no cone vermelho, porque esse comprimento de onda ele não pega nenhuma porção da curva de absorção espectral desse cone vermelho. E por fim, a luz vermelha, ela vai ter nenhum efeito no cone azul, veja, porque a curva vermelha ela não pega a curva de absorção, essa luz, no caso a luz vermelha não pega a curva de absorção do cone azul, então nenhuma resposta. Uma resposta pequena no cone verde e uma grande resposta sobre o cone vermelho, justamente porque trata-se dessa luz onde esse cone ele tem maior sensibilidade. Então isso, quando você tem sobreposições de curva de absorção espectral, o sistema nervoso tem como comparar os efeitos, e os efeitos são as fotoisomerizações e a hiperpolarização que cada um desses comprimentos tem. Dê uma olhada, uma pensada nesse gráfico, depois na aula a gente discute melhor.